Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se me acompanha pelo Facebook, Instagram, seja bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Hoje, segunda-feira, 24 de fevereiro, nós iremos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, verso 14 ao 29. Hoje nós iremos ver de maneira concreta a ação de Satanás na vida de um jovem que estava sendo destruído e quase morto, foi quase morto por um demônio, e Jesus encontra-se com esse jovem. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com ele. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Então, existia ali uma discussão entre os escribas e os discípulos de Jesus, exatamente porque os discípulos de Jesus não estavam conseguindo expulsar o demônio daquele jovem. E quando viram Jesus, eles correram até Jesus, foram ao encontro de Jesus. Ele lhes perguntou: "Que estás discutindo com eles?" Jesus pergunta aos seus discípulos. Respondeu um homem dentre a multidão: "Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que me o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido." Esse espírito mau faz somatizar no corpo do menino alguns sintomas que dá a entender que é uma epilepsia, que aquele jovem era epilético. E muitas pessoas, para negar a influência espiritual na vida de outros, vai dizer que era simplesmente um jovem que era epilético. Mas, na verdade, a doença dele, ou melhor, a manifestação sintomática que acontecia com aquele menino, que caracterizava uma epilepsia, na verdade era uma ação diabólica, era a tentativa do demônio de destruir a vida daquele jovem. Então, o pai vai dizer: "Roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas não o puderam." Respondeu-lhe Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim." Então Jesus diz aqui uma crítica dura para os seus apóstolos. Chama seus apóstolos de uma geração incrédula. E diz: "Até quando estarei com vocês? Até quando vos hei de aturar?" E aí pede para que tragam o menino. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, veja, assim que o menino avistou Jesus, São Marcos é muito específico. Não é o menino que teve uma ação epilética ou uma manifestação epilética, tão somente. Mas veja, eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai: "Há quanto tempo lhe acontece isto?" "Desde a infância", respondeu-lhe. "E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós." Veja, o homem disse que o espírito imundo muitas vezes lançou o menino no fogo e na água para matá-lo. E aquele homem, vendo Jesus, disse: se tu tens poder, se tu podes, ajuda-nos." Versículo 23, Jesus disse, Disse-lhe Jesus: "Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê." Aqui está a chave, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus voltar, perguntou ele, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Eu penso que essa pergunta de Jesus não é uma pergunta de quem quer ou precisa saber a resposta. Eu penso que Jesus já estava ali dando uma afirmação. É uma pergunta retórica, ele já sabe da resposta. Quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé sobre a terra? Ou melhor, é isso que ele está querendo dizer. Quando o Filho do Homem voltar,
não encontrará mais fé sobre a terra. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, creio. Vem em socorro à minha falta de fé. Veja que frase extraordinária. O homem diz que crê, mas ele pede que Jesus venha em socorro à sua falta de fé. Na Igreja Católica, na missa, quando o padre levanta a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas se dizer uma só palavra, eu serei salvo. Ou seja, ali nós estamos declarando a nossa fé, mas ao mesmo tempo também nós somos alguém de pouca fé. Tem momento que diz: Senhor, eu creio, mas aumentai a nossa fé. Tem resposta que diz: eu creio, mas aumentai a nossa fé. E aí, meus irmãos, é isso. A humildade, a mansidão, a necessidade de reconhecer que é Ele quem faz. É Ele que é o Todo-Poderoso. E esse homem diz: eu creio, mas venha em socorro à minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. Veja, era um espírito mudo e surdo que trazia sintomas de epilepsia sobre aquele menino. E muitos teólogos atuais, ainda hoje, interpretam como sendo apenas uma doença. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: morreu. Qual era a intenção de Satanás? Matar o menino. E pensaram que desta vez o diabo tinha conseguido, o demônio tinha conseguido. Jesus, porém, tomando pela mão, ergueu e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe, em particular: por que não podemos nós expeli-lo, expulsar aquele demônio? Ele disse-lhes: esta espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Essa espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Não é a oração, meus irmãos, minhas irmãs, no ato lá, você ir orando para expulsar o demônio através da oração. É uma vida de comunhão com Jesus. A vida de comunhão com Jesus pela oração nos prepara e nos dá autoridade sobre os demônios. E aí sim, para quem tem uma vida de oração, consegue expulsar demônios. Se nós não conseguirmos expulsar os demônios de nossa vida mesmo, que tanto nos atormentam, e também da vida de alguém, nós estamos longe de uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos faça perceber que o mundo espiritual existe e atua de maneira direta e concreta nas pessoas. E nós precisamos nos prepararmos e nos vestirmos da armadura de Deus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.